ficar de pé, queridos, por favor. Peço aí para você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 31. Nós vamos ler dois textos, 31, versículo 41, e depois iremos ler todo o capítulo 32. Gênesis 31, 41. Acharam? Diz assim a palavra de Deus, versículo 41, do capítulo 31 de Gênesis. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, 10 vezes me mudaste o salário. Capítulo 32, a partir do versículo 1. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr merecer a sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos, pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tenho usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E entregou-os às mãos de seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú meu irmão te encontrar e te perguntar: de quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti? Responderás: são de teu servo Jacó. É presente que ele envia meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele, ele porém ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tornou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia.
Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém? Ó Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Eu te peço, Senhor, fala conosco e glorifica o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode ir para o seu lugar? Meus queridos irmãos, depois de uma leitura assim, talvez um pouco extensa, talvez você até pense assim: poxa vida, hoje o pastor me obrigou a ler um capítulo todo. Não foi essa a intenção. Na verdade, nós fizemos essa leitura completa do contexto para nós entendermos algo que aconteceu na vida de Jacó proveniente de uma única ferramenta, algo que mudou completamente a vida de Jacó. Não sei se você estava aqui, ou teve o privilégio de estar aqui, no domingo que nós falávamos sobre uma mensagem, o tempo é relativo. Não sei se você estava aqui, e nós falamos sobre aquele homem que viveu feliz 12 anos, né, com a sua filha, e também falei sobre aquela mulher que sofreu por 12 anos daquela enfermidade. Tive também o prazer de estar no sítio Cansanção domingo próximo passado, e falamos sobre Deus domina o tempo, né? E essa expressão, essa palavra tempo, ela tem assim me incomodado, né? No meu devocional, no meu dia a dia, no meu estudo bíblico, a meditar um pouquinho sobre esse instrumento que é tempo. Às vezes nós acreditamos que o tempo é o nosso adversário. Quem de nós nunca murmurou contra o tempo? Você há de concordar comigo que alguma vez ou algumas vezes você falou: meu Deus, esse tempo não passa. Principalmente quando recebemos uma promessa, quando alguém fala assim: olha, quando chegar o mês tal, quando chegar o dia tal, você vai ganhar isso, ou você vai passar por esse processo. Irmão, a inquietude toma conta do nosso coração, nós ficamos preocupados, e cá entre nós, nem todos vencem o tempo, nem todos vencem. Algumas pessoas são tomadas por algo chamado vaidade, acredita, né? Poxa vida, está demorando demais, deixa eu pegar aqui um atalho para a minha bênção, deixa eu aqui fazer a minha forma, deixa eu aqui procurar o meu direito, deixa eu aqui eu estabelecer aquilo que eu preciso, porque se depender de fulano, se depender de Deus, está demorando demais. Nem todos vencem o tempo. O tempo, queridos, é um instrumento que não é para nos punir, mas o tempo nos faz crescer. O tempo nos faz mudar, o tempo nos faz ser pessoas diferentes, e é sobre isso que eu quero comentar com você, nesse estudo que nós temos hoje. Se você estava aqui na quinta-feira retrasada, porque na quinta-feira passada foi o culto do posto, né? Mas na quinta-feira retrasada, nós estivemos aqui falando sobre Jacó, você lembra? Falamos sobre aquele travesseiro que ele colocou, né, uma pedra e tal, falamos sobre a caminhada que ele fez, o percurso, até brincamos aqui, calculando mais ou menos a quilometragem que ele caminhou, né? Falamos inclusive também sobre o que aquele travesseiro podia representar para ele. Pois bem, Jacó, ele caminha, você lembra quantos quilômetros mais ou menos? 700 e poucos quilômetros, né? Aí teve alguém que eu falei que era daqui a Feira de Santana, não foi? Aí falaram que era Recife, me corrigiram. Pois bem, ele faz essa caminhada e ele vai de um lugar chamado Canaã e vai para onde? E vai para Padã Arã.
Ele vai para lá porque lá estava a família dele. E eu expliquei para vocês por que a família dele estava lá. Lembra que eu falei que Terá, pai de Abraão, sentiu o desejo no coração de ir para Canaã, mas quando chega em Padã Arã, ele para e ali ele morre e ali ele estabelece a sua família. Ali Deus tira Abraão e Abraão continua a jornada. Pois bem, Jacó vai para lá com um propósito. Qual era o propósito de Jacó? Conseguir uma esposa, né? Essa ordem veio do pai dele e ele sai com a bênção do pai dele. No meio do caminho, ou melhor dizendo, depois que ele anda 80 quilômetros aproximadamente, ele se cansa e ele vai dormir e ele tem uma visão. Eu estou só recapitulando com você. E que visão foi esta, quando ele estava dormindo com a cabecinha na pedra? Ele vê uma escada, né? E ele vê anjos, é isso mesmo, subindo e descendo, e ele fala assim: quão temível é este lugar, esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Então ele pega aquela pedra, quando acorda, né, ele levanta aquela pedra, né, e ele unge aquela pedra, e ele chama aquele nome de um nome, aquele lugar de um nome, perdão. E que nome foi esse que ele deu? Betel fala logo, Betel, né, todo abusado, todo orgulhoso, né, mas era Betel, não era Aldeni não, né. Ele chama aquele lugar lá de casa de Deus. Pois bem, quando ele chama aquele lugar de casa de Deus, ele faz um voto ao Senhor. E ele fala assim: Senhor, se tu me fizeres prosperar na minha ida, né, e que eu me suceda muito bem na minha viagem, tudo que eu receber, eu te darei o dízimo. Bom, a partir desse momento, a caminhada dele segue. Ele chega em Padã Arã, encontra um dos seus tios chamado Labão, e ele então começa a conviver ali. Você conhece a história, voltando aqui no capítulo 31, versículo 42, você vai ver por quanto tempo, abra sua Bíblia aí por favor, por quanto tempo Jacó ficou na casa de Labão. Quando eu falo casa, eu falo assim no domínio de Labão, na fazenda, como você preferir, no sítio de Labão. Capítulo 31, versículo 41, ele fala assim: 20 anos permaneci em tua casa, 20 anos, misericórdia. E ele detalha esses anos, ele contabilizou, e ele fala assim, olha, continuando, 14 anos servi por tuas duas filhas, né, porque ele trabalhou 7 por uma. Aí quando foi no dia do casamento, Labão tinha dado a outra. Aí falou: poxa vida, você me enganou, eu estou apaixonada pela outra, então mais 7 anos. Aí ele trabalhou 14. E ele fala assim: olha, trabalhei 6 anos por teu rebanho. Ele trabalhou 14 anos por uma esposa, no caso por 2 esposas, né? E agora, quando ele vai embora, fala assim: eu queria uma riqueza aqui, como é que eu vou voltar sem nada? Você vai trabalhar 6 anos. Resumindo, Jacó ficou naquele lugar, sob uma promessa de Deus, porque se você acompanha a leitura, você viu que Jacó cita a promessa de Deus na vida dele, esperando por 20 anos. Queridos, será que eu esperaria tudo isso? 20 anos não são 20 dias, não são 20 meses, 20 anos, trabalhando, se esforçando, lutando, e quando chega no final, ele pede ao seu tio, agora sogro também, para que ele volte, né, e traga a sua riqueza, porque houve ali um embate entre eles, e depois Labão o abençoa e ele sai. 20 anos. Eu quero começar meditando com você sobre este tempo. Pergunto a você, por que Deus nos faz suportar o tempo? Já que o nosso Deus é tão poderoso, já que o nosso Deus é tão suficiente em si, por que Ele nos faz passar por tempo? Eu não sei se você já viu um filme que não é evangélico chamado Clique.
Já viu esse filme? É um filme de comédia, que ele pega um controle remoto e ele adianta, né, o dia que ele não quer viver, ele está lá discutindo com a esposa dele, ele adianta, depois ele... Bom, é um filme assim muito doido, né? Aí no final, o resumo da história é que ele deixou de aproveitar o tempo em que ele estava vivendo. Ele chega no final, ele está divorciado, bom, tem uma tragédia na vida dele. Acredito que você deve lembrar que na quinta-feira última aqui do Conversando sobre o Evangelho, eu falei para você sobre a fase de um moço, que ele dizia que o importante não é o destino, mas é a viagem. Lembram disso que eu falei? Que o importante não é o destino que você traçou, mas é o percurso até chegar lá. Como você vai se comportar nesse percurso? Como você vai fazer esse percurso? Esse percurso pode ser agradável e pode ser terrível. E se o percurso for terrível, quando você chegar no objetivo, você está destruído. Bom, 20 anos. Eu pergunto para você, quem está vivendo aqui um tempo que gostaria que fosse abreviado? Dá para levantar os pés? Não, a gente cai, né? Mas tem mais alguém fora eu? Você falou, Senhor, abrevia esse tempo. Aí eu quero dizer para você, Deus não vai abreviar. O tempo que Ele determinou para mim e para você, é um tempo de crescimento. Você lembra como que Jacó sai da casa do seu pai? Qual era a fama de Jacó? Vocês sabem o que significa Jacó, né? Por favor, um crente diga. Usurpador, né? Aquele que dava a volta, aquele conhecido no Rio de Janeiro como 7-1, né? Ou também ensaboado, escorregadio, aquela pessoa que sempre dá um jeitinho. Jacó era o homem do jeitinho. Era aquele rapaz, aquele sujeito que acreditava que podia ganhar vantagem em cima de qualquer um. Não, eu sou usurpador, eu dou um jeito aqui, eu consigo vantagem. Ele sai da sua terra, não só com essa fama, mas com esse nome. E além de ter esse nome, ele vivia assim, ele acreditava que ele era assim. E ele ficou 20 anos sendo tratado por Deus. Agora preste bem atenção. Para Deus nos tratar, Ele precisa de um instrumento. Quem foi o instrumento usado por Deus na vida de Jacó? Labão. Talvez o instrumento que Deus está usando na sua vida seja o teu chefe. Talvez o instrumento que Deus está usando na sua vida seja o teu vizinho. Mas Deus usa um instrumento. Ah, pastor, pelo amor de Deus, como é que o senhor vai falar para mim que meu patrão é ímpio toda a vida, aquele ali é um atribulado, se o inferno abrir ele cai dentro e ainda faz parceria com o demônio. Irmão, Deus chamou Nabucodonosor de meu servo, e Nabucodonosor era um rei ímpio, meu servo Nabucodonosor, havia uma utilidade em Nabucodonosor, 20 anos, vamos continuar aqui. Bom, esse texto aqui também fala de um fato que é necessário explicar aos irmãos, que é dessa luta que ele tem no tal vale de Jaboque, né? Ele atravessa um pequeno ribeiro, está no vale e ele tem uma luta. O texto é meio que obscuro com relação a essa luta, no que se refere a detalhes. Fala que ele lutou, não fala como começou a luta, você reparou no texto? Fala que ele começa a lutar e ele luta com esse homem até o romper do dia. Aí esse texto, essa narrativa é muito polêmica. Algumas pessoas acreditam que era um anjo ou que não era um anjo, por que ele lutou. E eu vou dar para você aqui 3 interpretações, são interpretações de estudiosos judeus, por isso acho importante você saber. Existia um escritor judeu chamado Maimônides, acho que está no último já ali? Meu Deus. Volta aí, por favor. Acho que eu estou no terceiro ainda. Isso, obrigado.
Temos ali o nome dos estudiosos. Para aquele moço ali, Maimônides, esse fato foi somente uma visão. A exemplo do que acontecia com Ezequiel, né? Foi algo espiritual, ele estava lá dormindo, teve essa visão, essa revelação, não foi nada literal, né? Ele teve esse encontro com Deus e, pois bem. Joséfo, conhecido historiador Flávio Joséfo, diz que foi um fantasma. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a história dos hebreus, segundo Flávio Joséfo. É um compêndio, é um livro assim muito robusto historicamente. Todavia te dou uma recomendação. Flávio Joséfo era judeu, sim, mas ele era um historiador pago por Roma. Então, como que ele poderia escrever uma historicidade se ferisse o que Roma queria? Então, você tem que ler Flávio Joséfo com esse entendimento, de que ele era empregado do Império Romano, certo? Então, Flávio Joséfo, ele dizia o seguinte, foi um fantasma. Por que para o Flávio Joséfo era importante dizer que esse encontro, que essa experiência transcendental de Jacó, foi com o fantasma e não foi com Deus? Por que para Flávio Joséfo era importante comprovar isso? Para que os romanos lá na frente dissessem, que linhagem de Deus o quê, rapaz? Aquilo ali é uma bobagem, tem nada a ver. Então ele afirma que foi um encontro sobrenatural, mas com uma pessoa, com um fantasma, com alma penada, como você preferir. Bom, tem um tratado também chamado Targum de Jonatas. Jonatas, ele acredita que foi tudo imaginário. Tem opção, segundo Jonatas, foi da cabeça dele. A exemplo do primeiro estudioso. Porém, Jonatas acredita que há uma possibilidade de ter tido uma luta. Há uma possibilidade sim de ter tido uma luta. E essa luta, segundo esse moço, foi com o arcanjo Miguel, que não foi com Deus, não foi com uma personificação, né, uma aparição de Jesus Cristo, mas foi o arcanjo Miguel. Todas essas três são refutáveis, né? Porque nenhum deles aqui teriam condição de mudar o nome de Jacó, nenhum deles também, se você vê no diálogo aqui, parece um diálogo assim muito parecido com aquele que Moisés teve com Deus. Você já notou que tanto Moisés como Jacó aqui agora se preocupa com uma única coisa? O que ele queria daquela pessoa que estava lutando com ele agora? Ele queria uma bênção dele? Não, se lá sem me abençoar. Tudo bem, mas o que ele pergunta para o homem? Nome. O que Moisés perguntou para Deus? Qual o seu nome? Eu quero saber o seu nome. Parece que a curiosidade permeava o coração daqueles homens. Mas nós acreditamos, e eu queria que você voltasse lá ao texto, né? Você vai ver que esta aparição, vamos aqui encontrar aqui o versículo, deixa alguns sinais para nós, e nós podemos declarar que era o anjo do Senhor, né? E esta expressão anjo do Senhor normalmente se dirige a uma teofania, ou seja, uma aparição visível de Deus. E muitos, é claro, afirmam categoricamente que essa aí é uma aparição do próprio Cristo, segundo alguns estudiosos, do Logos, né, do Verbo encarnado. O próprio Jesus aparece e luta com Jacó. Eu gosto muito, né, e acredito nessa afirmação, porque se fosse Miguel lutando com Jacó, não quebraria só a junta não, irmão. Se fosse Miguel lutando com Jacó, o homem ia ser retalhado. Isso se Deus fala, para. Mas vamos então aqui o texto. Vamos ao próximo lá, por favor. Tenho estado agora em tua casa, 20 anos na tua casa, é o versículo que nós lemos. Vamos nos deter naquela expressão, 20 anos. Vamos ver, pode passar por favor. Vamos ver o que esses 20 anos trouxeram de benefício na vida de Jacó. Primeiramente, deu a ele discernimento. Se você ler, vamos voltar aqui, capítulo 32, versículo 1 e versículo 2. Gênesis 32, versículo 1 e 2. Diz assim: também Jacó seguiu seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Esse anjo tinha alguma placa, irmão? Tinha alguma discriminação? Versículo 2: quando os viu, disse, este é o acampamento de Deus. Simples.
O discernimento estava tão aguçado naquele homem que ele falou assim: ó, gente, esse aqui é o acampamento de Deus, Deus está aqui. O tempo, irmãos, nos proporciona discernimento. Não sei se você, quando era jovem, quem aqui ainda é jovem? Todo mundo levanta a mão, né? O povo aqui é uma figuraça mesmo. Mas você é jovem mesmo, todo mundo aqui é jovem. Até porque se não falar isso, como é que eu vou ficar aqui, né? Mas quando nós somos jovens, nos falta discernimento. A caminhada cristã, irmãos, ela exige tempo, porque nós precisamos disso, discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E quando nós entramos para a igreja, e quando nós, vou usar uma expressão muito utilizada por um pastor conhecido, quando nós nos lançamos na obra de Deus, nós somos muito afoitos, e somos enganados por muitas coisas, de uma forma muito fácil. As pessoas chegam para a gente e falam: Deus, assim diz o Senhor, Deus disse isso, olha, se você tomar esse caminho vai dar certo. E você, pelo afã, pelo desejo, né? Você movido pela sua ansiedade, nós não discernimos a voz de Deus. E Jesus falou assim: quem é a minha ovelha conhecerá o quê? A minha voz. O que o tempo faz em nós? Primeiramente nos dá discernimento. Quando você chega num lugar, você consegue entender: isso aqui não é de Deus não. Quem foi que tratou no seu coração? O tempo. Você foi aprendendo, você foi crescendo. O tempo faz isso na nossa vida. Quem aqui precisa de discernimento, irmãos? Se você está pedindo a Deus um dom, eu peço, encorajo você a pedir. A Bíblia fala que Deus dá o dom conforme Ele quer, né? Não tem como nós delegarmos isso. Eu quero o dom X ou Y. Mas mesmo assim, eu tenho pedido a Deus o dom de discernimento na igreja. Porque nós estamos vivendo uma época tão confusa, uma época tão difícil, de tantas palavras, de tantos profetas, de tantos líderes, que nós ficamos sem discernimento. Mas o tempo nos faz aquietar. Vamos então ao próximo. Vamos ver o que aconteceu também com Jacó. O que 20 anos fez na vida dele? Ele está se referindo agora a quem? Ao seu irmão. Quem era o irmão de Jacó? Esaú, que tornou-se um grande arqueiro, líder de um grande exército. Os servos de Jacó chegam para ele e falam assim: Jacó, encontramos Esaú vindo aí, e ele está vindo com um número razoável de soldados. Jacó, depois de 20 anos, tem essa postura: vamos pegar presente, vamos mandar presente para o meu irmão, vamos aplacar a ira dele, porque com presente, porventura, ele me aceitará. E o Jacó, 20 anos atrás, o que faria? O que você acha? Manda Esaú ficar no lugar dele, rapaz. Problema dele se ele vendeu a primogenitura. A promessa de Deus está sobre a minha vida, manda ele ficar quieto. Mas o tempo fez de Jacó, ou deu em Jacó, ou criou em Jacó um espírito conciliador. Isso às vezes falta em nós, né, irmãos? Quando nós somos novos na fé, tudo para a gente na ponta da faca. Eu me recordo, e me perdoe citar isso como exemplo, eu estava em uma outra igreja, e eu era responsável pela parte de, vamos dizer assim, logística da igreja, né? A parte de mídia, entre outras coisas. Aí o pessoal da comunicação, o pessoal do Data Show, estava passando os avisos assim, que já era para ter tirado os avisos, sabe? Já era para ter tirado os avisos. Aí uma determinada irmã sentou do meu lado e falou assim: esse pessoal aí, pelo amor de Deus, né, os avisos têm que ter tirado e tal. Eu estou ouvindo aquilo. Aí ela chegou bem e falou assim: pastor, tem como o senhor botar esse aviso agora, por favor? Sabedora ela que tinha um tempo para dar aviso, né? O aviso tinha que ser entregue antes do culto começar. E ela me entregou o papel, olhei para ela assim. Aí ela falou assim: agora tem que falar com esse pessoal aí, né? Esse pessoal, pelo amor de Deus, esse aviso aí tem que ser tirado. Aí eu falei para ela assim: irmã, tenha a mesma misericórdia com eles, igual eu estou tendo com a senhora.
Não era para entregar antes do culto? Estou sendo misericordioso? Aí ela murchou, olhou para mim assim com a cara assim, eu te mato. Pois ela levantou e saiu. Irmãos, o tempo nos ensina que nós precisamos ser conciliadores e não guerreiros. Já foi época, irmãos, em que para mim tudo tinha que ser na ponta da faca. Para mim, irmãos, poxa, no meu auge mesmo, pelo amor de Deus. Não aceitou não, está fora. Vamos embora, segue o barco. Não, tá de muito mimimi, chuta ele, vamos embora. Ah, pastor, que eu vim aqui dizer para o senhor que eu estou meio triste. Então tá bom, irmão, pode entregar o carro, vamos outro. Segue o bonde. O tempo vai ensinando para a gente que nós não somos guerreiros, que o nosso papel é ser conciliadores. Jacó falou assim, não, eu vou fazer paz com meu irmão. Mas por quê? Eu aprendi. Vamos ao próximo aí. Expressão também do próprio Jacó, se referindo àquele personagem com quem ele lutou. Não te deixarei ir, se não me abençoares. O que o tempo proporcionou também na vida de Jacó? Persistência. Mas para nós o efeito às vezes é o contrário, né? Parece que o tempo gera em nós a desistência. Ah, está demorando demais. Poxa vida, já orei, meu príncipe encantado não aparece, já fiz isso, meu emprego não vem. Isso é uma coisa, eu vou desistir. Mas o tempo que Deus nos proporciona é para gerar em nós o quê? Persistência. Abra sua Bíblia aí no Salmo 40, você conhece, mas vamos ler. Salmo 40, versículo 1. Acredito que você já leu esse salmo várias vezes. Esperei, não sei como está a sua versão, confiantemente pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O destaque aqui desse texto não é o ato de esperar, é como ele esperou, irmãos. Aí que está o segredo do salmista. Porque eu posso esperar murmurando. Eu posso esperar angustiado, eu posso esperar chorando, eu posso esperar esperneando. O salmista fala, esperei confiantemente. Quanto tempo foi? Quanto tempo o salmista esperou? Não sei. Eu só sei que ele passou o tempo dele confiando. O tempo que Deus nos proporciona, vivemos alguma situação ou fase da nossa vida, tem que gerar em nós persistência. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ah, pastor, mas eu estou esperando essa promessa há algum tempo. Espere com persistência. Não abra mão do que Deus prometeu para você. Mas me enganaram Jacó, trabalhe mais 7 anos. Me enganou de novo, trabalhe mais 6 anos. Espere confiantemente, persistência, não abra mão. Ah, pastor, mas está dando tudo errado. Persista. E eu volto às palavras do salmista, esperei confiantemente. Não é difícil? Quem gosta de esperar? 1 minuto? Tem coisa mais atribulada do que você marcar um encontro com alguém. Quando eu falo encontro, nem sempre é amoroso, tá, irmão? Um encontro com alguém em algum lugar e a pessoa demora. Tem coisa mais chata que isso? Vou dar para você um exemplo de o que é esperar confiantemente. Você marcou um encontro lá, deixa eu ver aqui, com o seu pastor, pronto, comigo. Aí você marcou um encontro comigo, por favor,
em um restaurante, você está doido para pagar um jantar para mim. Vamos conversar. Marcamos 19 horas. É bem verdade que se fosse na realidade, não fosse uma ficção, 15 para as 19 eu estaria lá, mas 19 horas você começa a olhar para o relógio. 7 horas o pastor não chegou. 7h05, será que ele esqueceu? 7h10, ele não vem mais. Não é assim? 7h15, eu vou esperar só até 7h30. Não é desse jeito? Isso é esperar sem confiar. Esperar confiantemente é assim. 7h05, não, ele vem. 7h15, aconteceu alguma coisa, mas ele vem. 7h30, ele deve estar chegando. 1h, ele vem. Está fechando o restaurante. Não, eu vou ficar lá fora. Não posso ir embora porque eu vou desencontrar dele. Por quê? Porque ele vem. Isso é esperar confiantemente. É a nossa diferença. Nós esperamos já desistindo, nós esperamos já abrindo mão. Espere com persistência. Se Deus prometeu algo a você, Ele é fiel para cumprir. Deus prometeu que vai salvar sua família, não abra mão dessa promessa. Ah, mas parece que as coisas estão piorando. Persista. Faça igual Jacó, não te deixarei ir. Se fosse em outro tempo, Jacó teria chutado o balde, desculpe a expressão. Agora vamos ao último. Passou ali já? Vemos aqui o diálogo, né, daquele ser do próprio Deus lutando com Jacó, e no final ele pergunta para Jacó, e eu queria que você prestasse aqui atenção. Localize aí, por favor, no capítulo 32, esse diálogo desse homem com Jacó. A partir do versículo, vamos ler a partir do versículo 25. Vendo este, né, o Cristo, a teofania, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Eu queria que você gravasse na sua Bíblia, porque essa pergunta aqui no sentido original não é assim, qual é o seu nome? É bem diferente. É como você se chama. Quem é você de verdade? Como você se chama? E ele fala assim, eu sou usurpador. Aí Deus fala assim, agora você não é mais usurpador, mas o seu nome será Israel, príncipe de Deus, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Deus está dizendo, esse nome, esse título não cabe mais a você. Você mudou. O que aconteceu com Jacó nos 20 anos? Ele sofreu uma mudança de caráter. O caráter dele foi moldado. O caráter dele foi transformado. E agora, eu digo para você também, o tempo que Deus nos leva a percorrer até alcançarmos algo prometido por Ele, ou um alvo talvez planejado por nós mesmos e abençoado por Ele, é necessário nesse percurso uma mudança de caráter. Esse é o mistério daquilo que nós chamamos de conversão. Você sabe muito bem, isso aí já foi dito aqui diversas vezes,
torno a repetir simplesmente, que há uma grande diferença entre caráter e personalidade. Isso aí nós não podemos nos equivocar. A personalidade é aquilo que faz de você ser um indivíduo. Cada um de nós temos uma personalidade. Um mais tímido, um menos tímido, uma mais extrovertida, um mais sanguíneo, né, o explosivo, outro mais manso, e assim vai. Isso se chama personalidade. Deus muda isso? Não. Deus usou Pedro dentro da sua personalidade, usou Moisés. Estou somente repetindo o que já foi falado aqui em outras reuniões. Porém, o nosso caráter tem que ser mudado. E as pessoas às vezes falam assim: poxa, eu estou na igreja há tanto tempo, tem uma promessa de Deus para a minha vida, mas não acontecendo. Por quê? Porque o seu caráter não foi mudado ainda. Deus precisa nos mudar. Quando eu estava na academia missionária, ajudando lá como um dos professores, eu falava para os missionários que existe uma fase quando ele é enviado, e agora entenda enviado para dirigir uma igreja, enviado também para dirigir um departamento ou qualquer outra responsabilidade. E eu dizia para eles que essa primeira fase chama-se insucesso inicial. É onde o missionário ou o líder ou o homem, a mulher de Deus chega com toda a força, com todo o gás e fala: agora vai, porque sou eu que estou trabalhando, eu tenho várias ideias, eu vou fazer isso aqui crescer, quem me antecedeu fez tudo errado, é agora que vai. E aí começa a dar tudo errado, parece que as coisas não caminham, as coisas não progridem. Isso eu chamo de sucesso inicial. Por quê? Porque Deus precisa trabalhar primeiro na vida do missionário e depois na igreja em que ele está. Por quê? Algumas coisas precisam ser mudadas. Conversão é isso, irmãos. E a conversão não se dá simplesmente, automaticamente. Não confunda a conversão com libertação. A libertação é automática, você crê nisso? Você crê que pode entrar alguém aqui fumando e Deus libertar do cigarro na hora? Pode. Deus pode libertar do crack na hora? Pode. Mas a conversão, ela é o quê? Diária, é um tempo. Ninguém entra na igreja, levantou a mão, que nós limitamos conversão a levantar a mão, né? Aí no final do culto, quem quer vir aqui na frente, levanta sua mão para Jesus. Aí a pessoa veio, né? O rapaz veio, já olhando para a menina que está de olho, sou crente agora. Aí nós falamos: caramba, esse aqui é crente. Aí se acontece alguma coisa, ele bate as botas, morre. Aí nós chegamos lá e falamos: poxa vida, mas graças a Deus ele era crente, né? Por quê? Porque um dia ele falou: eu quero aceitar, levantou a mão. A conversão não é isso, irmãos. A conversão é um tratamento de Deus. A conversão é um confronto diário. A conversão é uma mudança de caráter. Amém? E o que faz em nossa vida? O tempo de Deus. Aquele que chega todo vaidoso. E uma das coisas mais tristes, irmãos, que tem, e ao mesmo tempo mais corriqueira, a arma do nosso adversário, é a vaidade. Nós somos de natureza vaidosos, ou por natureza vaidosos. Quem não gosta de um elogio? Agora tem gente que não suporta elogio. Quando eu falo suportar, não é querer ouvir, é não saber viver com elogios. Eles já começam a se achar, ou ela, né? Mais importante de todo mundo, mudança de caráter. Deus muda o vocabulário. Outro dia, um rapaz candidato ao ministério pastoral, eu pedi ele que fizesse um sermão, e ele pregou lá para os irmãos e disse assim, vou tentar lembrar aqui exatamente a expressão que ele disse, falando que estava chateado. Ele usou uma expressão assim muito chula, muito vulgar. Eu vou lembrar e vou falar com você. Sim. Queridos, estou passando o maior perrengue. Aí passou, todo mundo entendeu e tal, não magoou ninguém, porque é uma expressão comum. Aí quando acabou aquela aula, eu falei para ele assim, você tem lido a Bíblia? Aí ele falou assim, tem. Eu falei assim, qual versículo que tem perrengue? Aí ele falou assim, não tem na Bíblia, pastor, isso é comum. Eu falei, não, comum para quem lê a Bíblia é tribulação, é angústia.
Por quê? Porque a leitura bíblica muda o nosso vocabulário. O tempo tem que mudar o nosso caráter. Se você está esperando a promessa de Deus e não mudou, a notícia triste para você é que você vai continuar no mesmo lugar, até você mudar de vida. Até você mudar a sua postura. Até você mudar a sua compreensão, o seu comportamento. Não, eu sou crente, mas minha mão não é. Eu sou crente, mas meu olho não é. Eu sou crente, mas eu sou assim mesmo, sou desse jeito mesmo, explosivo, eu falo na cara, eu mato mesmo. Tu vai ficar na escola, no tempo, 20, 30, 40 anos, até Deus mudar o seu caráter. Jacó voltou, mas voltou uma pessoa completamente diferente. Que o tempo de Deus na nossa vida sirva como um instrumento de mudança, e não de desistência, e não de revelação ruim somente. Porque quando você chega para uma pessoa e fala assim, você vai esperar mais um pouquinho, às vezes a revelação dessa pessoa não é melhor, né? A pessoa às vezes se revela totalmente contrária. Aquilo que pregou, aquilo que ela falou, aquilo que ela disse, parece que se revela que de fato ela não tem condição de esperar. Mas é exemplo do que aconteceu com Jacó. Que o tempo de Deus na nossa vida seja um modelador da nossa vida, para Deus. Que possamos compreender o tempo, e que possamos também, como salmista, esperar confiantemente, porque Ele vai cumprir a sua promessa. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Louvado seja Deus. Agora, com isso tudo que falamos aqui, não quero dizer também que é fácil compreender o tempo de Deus. Não quero dizer que é uma lição simples e fácil, que pegamos no primeiro encontro ou na primeira palestra. Entender o tempo de Deus é algo muito doloroso. Ou você acha que Jacó não chorou? Ou você acredita que Jacó falou assim, poxa, que bom, vou trabalhar mais 7. Né? Você me enganou, Labão, poxa, que maravilha, eu queria ser enganado mesmo. Ou você acredita, qual foi a reação? Qual foi a reação dele? Eu, particularmente, eu creio que Jacó chorou. Eu creio, inclusive, que teve um momento de falar uma coisa, eu vou embora. Eu vou deixar essa tal de Lia para lá, eu vou embora de vez, de madrugada eu vou sumir. Você já teve vontade de sumir, irmão? Já teve vontade de dar linha na pipa, hein? Vazar, ralar peito, sumir? Jacó teve, mas ele compreendeu que debaixo do céu tudo tem seu tempo. Faça desse tempo o melhor tempo possível, confiando em Deus, crendo em Deus, crendo nas promessas de Deus. Está difícil, está doendo, está angustiante, mas eu confio em Deus. Tem uma música antiga que fala assim, chegou o meu dia, né? Esse é o meu dia, Jesus está aqui. Não sei se você conhece essa música. Quanto tempo eu esperei, né? Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Você conhece essa música? Sei que hoje é meu dia. Olha só que interessante. Quanto tempo esperei, mas sei que hoje é meu dia. Jesus está aqui. Seu tempo vai chegar, meu irmão e minha irmã. Seu dia vai chegar. E você vai fazer como o povo fez, vai celebrar. E vai dizer, grandes coisas fez o Senhor por mim. E por isso estou alegre. Vamos orar? Querido, quero avisar você que tem cantina, viu? Após o culto, por favor, procure a cantina. Vamos orar, irmãos? Você que está vivendo esse tempo, que insiste em demorar, coloque a mão sobre o seu coração. Fale com o Senhor agora. Fale com Ele agora, Senhor Jesus. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a compreender os Teus caminhos. A compreender o tempo do Senhor na minha vida.
Dá, Senhor, discernimento ao meu irmão, à minha irmã, para entender o tempo de avançar, o tempo de caminhar, o tempo de prosseguir, mas também dá-nos discernimento de entendermos o tempo de parar. Jesus, que possamos entender, Senhor, e aceitar o agir do Teu Espírito Santo em nossa vida. Transforma o nosso caráter, Senhor. Muda a nossa atitude, Senhor. Que possamos ser crentes melhores e que o Teu nome assim seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite. Vão em paz. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente. Amém.